Eu não mereço passar. Eu não sou boa o suficiente. Tem pessoas muito melhores e mais capazes do que eu. Esses pensamentos estão presentes na sua preparação para o vestibular e te abalando emocionalmente? Se sim, continua aqui comigo porque eu vou te mostrar como mudar isso. Bem-vindo ao meu canal, eu sou a Cláudia, treinadora emocional. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer o Diego, que é inscrito aqui no canal, pela sugestão de vídeo. Obrigada, Diego. Eu espero que você goste desse vídeo, que ele contribua para a sua jornada e para a jornada de outros estudantes também. Bom, vamos lá, bora falar desse tema que é tão importante. Olha só, presta atenção aqui. Esses pensamentos, como eu não mereço passar, eu não sou boa o suficiente, tem pessoas muito melhores e mais capazes do que eu nunca vou passar. Nem sempre são meros pensamentos. Muitas vezes são crenças que estão enraizadas aí dentro de você. Isso significa que para lidar e superar essas crenças e efetivamente mudar a sua forma de pensar, é preciso fazer um trabalho mais profundo, porque as crenças elas ficam muito mais enraizadas na nossa mente. É por isso que quando você tenta lidar com a crença só pensando positivo, por exemplo, se você tem um pensamento de que você não é bom o suficiente, aí você vê um vídeo no TikTok falando que você tem que pensar positivo e tal, e você fala assim, não, então a partir de agora eu vou pensar que eu sou boa o suficiente. Não funciona, você já reparou? Por mais que você fale assim, eu sou boa o suficiente, por mais que você afirme isso, parece que aquilo ali não produz efeito nenhum, você não acredita de verdade naquilo. Porque o que acontece, né, na prática? Você encontra milhares de argumentos que provam o contrário daquilo ali que você está falando, que reforçam a crença que você tem, porque é assim que uma crença se sustenta. A gente vai buscando várias evidências na nossa vida que comprovam aquilo que a gente acredita. Então, se você pensa que você não é capaz de passar no vestibular, ou que você não é boa o suficiente, vou pegar esse exemplo aqui que eu já tava nele, né? Se você pensa que você não é boa o suficiente, você vai encontrar diversas situações, circunstâncias na sua vida que comprovem isso e que sustentam essa crença. Aí na hora que você simplesmente tenta pensar positivo, pensar que você é sim boa o suficiente, o que acontece? Essas evidências, né, e tudo aquilo que você já alimenta vem à tona. Por quê? Porque você tem essa necessidade de manter a sua crença. É por isso que só pensar positivo não funciona e para lidar com as crenças é preciso fazer um trabalho mais profundo. Por exemplo, uma vez eu atendi uma estudante que pensava, ela tinha a crença de que para ela passar no vestibular ela precisava se esforçar muito e sem descansar, ela não podia descansar. Racionalmente falando, ela sabia que precisava descansar. Inclusive, ela estava esgotada. Só que ela falou assim comigo, Cláudia, eu não consigo descansar. Eu me sinto mal demais para descansar. Tudo isso por quê? Porque ela tem a crença de que para ela passar no vestibular, ela precisa se esforçar muito e não pode descansar. E é assim que as crenças funcionam. Elas vão criando barreiras para você e vão te sabotando no meio do caminho. E aí, você pode pensar assim, tá, mas era só ela descansar. Só que, na hora que ela ia descansar, vinha aquela vozinha na cabeça dela. Ó, se você descansar, você não vai passar. E você pode pensar, não, mas isso é uma bobagem. Tá, mas ela tinha situações na vida dela que comprovavam e reforçavam essa crença. Por exemplo, ela não passou na prova de legislação de primeira, a prova de autoescola, sabe? A prova escrita, né, e tal, ela não passou. E ela falou assim comigo, foi porque eu descansei no dia anterior. Ela reforçou essa crença de que para ser aprovada, para passar naquilo que ela quer, ela precisa se esforçar muito e sem descansar. Se ela descansa, ela não passa. E é assim que funcionam crenças limitantes. Elas vão criando barreiras e te sabotando no meio do caminho. Você vai sempre buscando situações que comprovem e que reforcem aquilo que você acredita, exatamente o que essa vestibulanda estava fazendo. Para ficar ainda mais claro, eu vou te dar um outro exemplo, um exemplo meu. Eu me achava burra e incapaz de aprender matemática. E todas as vezes que eu tentava aprender um determinado assunto de matemática, ou quando eu errava um exercício, ou quando eu ia mal numa prova, eu reforçava essa ideia de que eu era burra e incapaz de aprender matemática. E eu já tentei lidar com isso, né? Eu tentei, né, na época, lidar com isso de diversas formas. Uma das formas que eu tentei lidar foi pensando positivo, pensando assim, não, eu sou capaz de aprender matemática, eu consigo, matemática não é páreo pra mim, sabe? Eu vou conseguir aprender e tal. Só que, todas as vezes que eu pensava isso, sabe
o pensamento que vem na minha cabeça? Quem você tá querendo enganar? Olha só, você foi mal na prova, você tá tentando fazer esse exercício, você não consegue, você tem que ficar lá olhando a resolução toda hora, porque você não dá conta de fazer. Quem você tá querendo enganar? É por isso que só pensar positivo não funciona. É preciso ter estratégia, é preciso ter técnica se você quer ter uma mudança real. E mudar essas crenças é fundamental. Por quê? Esse tipo de pensamento limitante, ele vai criar o que na sua vida? Limitações. Vai fazer com que você se abale emocionalmente, vai fazer com que você paralise e vai fazer com que você acabe se sabotando ao longo do caminho, sabotando a sua aprovação no vestibular. E o pior é que muitas vezes você nem tem consciência disso. Tá aquela crença ali, você tá querendo sustentar aquilo que você acredita e aí você vai se sabotando no meio do caminho. Não dá para manter isso. Tudo começa com um pensamento, e se o seu pensamento é limitante, é claro que você vai criar barreiras. É claro que você vai acabar se afastando da realização do seu objetivo, você vai se afastar da aprovação. Então, é preciso mudar isso. E para mudar isso, precisa das estratégias e técnicas certas. Isso ficou muito claro para mim depois que eu fiz o curso de PNL e depois que eu desenvolvi o método de preparação emocional. Porque hoje eu consigo mudar as minhas crenças com uma certa facilidade, porque eu tenho técnica, eu tenho estratégia, eu tenho as ferramentas certas para fazer isso. Eu não fico ali martelando numa coisa que não funciona, que não dá certo, que não gera resultado. E a gente precisa estar sempre ali tomando consciência desses pensamentos limitantes, dessas crenças que estão regendo a nossa vida, para que a gente possa mudar a nossa forma de pensar. Às vezes, esse trabalho de mudança de crença, ele precisa ser mais profundo. Então, por exemplo, no caso dessa estudante que eu contei aqui, que tinha essa crença de ter que se esforçar muito e não poder descansar, a gente fez 2 sessões. A minha sessão Start, ela tem duração de 2 horas. Então, a gente fez uma sessão, depois nós fizemos outra para concluir toda essa transformação e para efetivar a mudança dessa crença. E aí, ao longo das sessões, eu fui aplicando várias técnicas, a gente foi conversando sobre muitas coisas e eu fui aplicando ali várias ferramentas, estratégias, até que ela conseguiu mudar. Hoje ela consegue descansar, sabe? Ela saiu daquela neura toda e a preparação dela pro vestibular tá muito mais leve, tá muito mais tranquila, ela tá tendo mais serenidade, sabe? Mais paz, tá conseguindo descansar sem culpa e tudo com equilíbrio. O estudo dela tá rendendo muito mais. Enfim, ela teve um resultado muito positivo. Mas o que eu quero dizer com isso é, algumas vezes a gente precisa de aplicar várias técnicas, a gente precisa de um trabalho mais profundo. Então, fazer um mapeamento, entender e aprofundar mais. Em outros casos, basta você aplicar a técnica que eu vou te mostrar aqui, que você já vai ter resultado, que você já vai conseguir mudar. Depende, tá? Eu sei que, de um jeito ou de outro, aplicando a técnica que eu vou te mostrar aqui agora, você vai ter resultado. E você já vai sentir diferenças aí na sua vida e na sua preparação para o vestibular. Essa é uma técnica que eu aprendi com David Phillips no livro 6 Substâncias para Viver Bem. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar uma folha, vai dividir ao meio. De um lado, você vai escrever a sua crença limitante, essa crença que está te abalando emocionalmente, que está criando barreiras para sua aprovação. Você vai escrever a crença. Do outro lado, você vai escrever aquilo que prova o contrário. Então, ao invés de você ficar o tempo inteiro ali pensando no que prova que aquela crença é real, você vai mudar o seu foco e você vai buscar evidências de que aquilo ali que você está pensando, aquilo ali que você está acreditando, não é real, não é uma verdade absoluta. Então, você vai escrever a crença e ao lado você vai escrever aquilo que prova o contrário a essa crença. Essa é uma ferramenta que vai te ajudar a enfraquecer crenças limitantes que você tem. Vai te ajudar a mudar a forma de pensar, sabe? A pensar de uma maneira diferente que, ao invés de criar barreiras para sua aprovação, vai eliminar essas barreiras e você vai poder ir lá pegar o que é seu, sabe? Conquistar a sua vaga, realizar o seu objetivo, conquistar a sua aprovação. Coloque em prática, depois me conta como que foi. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal. Se você tiver alguma sugestão de vídeo também, algo que você gostaria que eu falasse aqui,
é só deixar nos comentários ou me mandar uma mensagem no Instagram, @claudiarantesv. Vai ser um prazer ouvir as suas sugestões e trazer um conteúdo aqui para o canal também que vai agregar ainda mais com a sua jornada. Foi um prazer estar aqui com você hoje. Um grande beijo e até o próximo vídeo do canal.